Boas-vindas ao episódio número 1 do Doc no Pod. A partir de hoje, o seu podcast preferido de saúde com embasamento e informação séria. Eu sou a Cris Cardoso, apresento a você a minha co-irmã Verônica Cassavi, que você pode chamar de Veca, que inclusive é a idealizadora do projeto. Tá emocionada, amiga? Tô emocionada, nervosa. Muito feliz, né? Ver esse projeto sair ganhando vida de um jeito tão especial, né? Eu vou aproveitar para a gente chamar a nossa convidada, né, desse episódio de estreia. Que tal? Eu acho ótimo o nosso amuleto, gente. Sim, vamos falar de ansiedade. Ansiedade com a Doc Andréa Maslon. Amo. Fisioterapeuta integrativa, especializada em ortopedia, osteopatia, acupuntura e RPG. Ela, que após enfrentar uma crise de saúde importante, transformou a sua visão sobre o cuidado e passou a integrar mente, corpo e emoção na sua prática. Hoje ela atua com foco em bioalinhamento, que ela vai explicar pra gente aqui o que é, né? Doc, bem-vinda ao Doc no Pod. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Agradeço de coração, Veca, Cris. Muito prazer obrigada. Abrir esse projeto com muita felicidade, muito entusiasmo. Eu sou mulher 40+, como muitas que eu trato, mãe de Sara e Hannah, esposa do Youssef, sou fisioterapeuta, osteopata, numa caminhada aí de 20 anos no despertar do corpo, da mente. E como você disse, a partir do meu corpo, né, trazer as transformações que a gente pode trazer para as pessoas no nosso dia a dia. É isso, né? E essa coisa da ansiedade, né? Eu, até para a gente vir para cá, eu dei uma pesquisada. Já sabia que o Brasil liderava esse ranking, né, de ansiedade no mundo, né, de acordo com a OMS. E eu quero entender essa relação, né? Como é que o corpo tem a ver com a ansiedade, né? Porque às vezes a gente acha que tratar a ansiedade é fazer terapia e tomar remédio, né? Mas as pessoas estão adoecendo demais, né? A ansiedade no mundo tá gigante. São 26% da população brasileira que sofre com algum tipo de transtorno, né, de ansiedade. Vou pegar a carona no que a Veca está falando para perguntar, Doc, se você puder começar definindo o que é a ansiedade. Como a turma de casa pode se reconhecer nesse quadro ou reconhecer no físico, que talvez sofra com isso, passe por esse quadro? Num começo, a ansiedade é um medo que a pessoa sente, que é acompanhado de preocupações constantes, uma insegurança muito também constante de uma situação que ela já antecipa, né? Ansiedade, anseio, antecipação de algum medo que ela já sente. No bioalinhamento, a gente já fala de ser algo que ela viveu na infância. E a pessoa nem tem essa ideia, né? Então, a gente fala assim, não é a ansiedade, é a história da pessoa. Eu acho que o que modifica bem o nosso trabalho é exatamente isso, se preocupar com a história de cada um. Então, nesse todo, a pessoa sente uma angústia, uma agitação muito grande por conta desse medo, que ela já tem medo de reviver, que é algo que ela já passou. E o bioalinhamento vai de encontro a essa agitação que se manifesta no corpo, é isso? O bioalinhamento é entender a história, falar para a pessoa de onde começou, por onde começou esse medo, essa preocupação, qual o conflito impactante, inesperado, que você vive em sentimento de solidão ou já viveu. E aí, quando você faz essa pergunta, a pessoa automaticamente, lá na mente, ela já capta. E aí, a diferença, biológico vem do trauma que foi inesperado, foi uma surpresa desagradável. Sim. Lá na infância, muito tem a ver com brigas, num conflito, assim, de pais, por exemplo, um pai alcoólatra, medos de discussão, a criança situações não tem muito mais violentas, agir. né? E até uma fala violenta, um grito, né? Pode ser pais que, às vezes, né, batiam, ainda batem. Então, qualquer situação que, mesmo que não tenha um toque físico, ela presenciou de alguma forma, exatamente, né? O impacto bate no cérebro, na psique, que é a percepção, é o filtro que ela olha o mundo, pode ser dois irmãos diferentes, e que um olha de cada jeito, e no corpo, né? Então, bate ao mesmo tempo. Até quando a Veca inicialmente falou, a ansiedade é quando o corpo sente primeiro. Eu falei, não, Veca, sente todo mundo junto, porque é a tríade. Isso é a data, hora e segundo de um conflito que foi como um choque. De repente, você não espera e não dá tempo de elaborar. Então, se conseguir manifestar por mais tempo, isso vira psicológico.
Então, é quando ela precisa de terapia também e tudo mais. Mas se ela ficar só no remédio, ela só vai estar aumentando. Eu falo que, assim, a ansiedade é do alerta, que está na história, até o pânico, que está se manifestando com o tempo e não foi visto, Sim. não foi sentido. Então, Total. só dela fazer uma terapia mental também não resolve. Por isso, a história de tratar o corpo físico. Era a minha próxima pergunta. Que tipo de abordagem você usa para conseguir ajudar essa pessoa? Inicialmente, eu fui ser especialista em ortopedia e trauma, como uma fisioterapeuta comum, que vai procurando acupuntura, pilates, RPG, terapias manuais, coisas do dia a dia. Até quando acontece comigo algo impactante, e aí eu percebo, eu faço atividade física, como bem, tenho um bom sono, tô feliz. O que aconteceu? Sim. E aí, quando vai, é tão intrínseco que aí você começa a entender que, peraí, não é tão feliz da vida assim que você estava. Então, eu vou procurar o bioalinhamento por mim, pela minha transformação. Então, é como cognitivamente a gente pode entender o processo, mas que também não está por aí sozinho. Eu fui ser também uma estudante nata de osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, uma das mais renomadas do mundo, e que trata essa conexão há 150 anos, quando um médico americano também cansou da medicina convencional e foi procurar algo que também abordasse o espírito, que abordasse também a mente, e que ele também não estava feliz só de abordar o corpo de uma forma segmentar, sem ainda tratar dos transtornos mentais, que na época ele nem entendia que ele podia ser tão ativo nisso. Vamos clarear um pouquinho mais para a turma que está em casa, porque é complexo isso. Exatamente. Abre um pouquinho para gente. A osteopatia, ela parece ósteo de osso, mas não, ela é algo que fala assim, o corpo é uma unidade. Quando você falou, eu achei que fosse. Eu falei, gente, na hora mas só um bate o minuto, osso, que eu não porque tô... a gente traz, exatamente. E aí a história do crânio, né? Como ele começa a entender que o corpo, ao ser tocado, ele podia liberar alguns sintomas emocionais. E a pessoa entrar, que a gente chama de catarse, que é algo que a pessoa entra no trauma de novo, fica rígido, pode ter algumas alterações. Então, a gente faz de tudo. Durante a sessão. Durante a sessão. E aí ele fala, peraí, eu não tô sozinho aqui. No começo parecia algo místico, né? Quando, na verdade, ele foi estudando que sim, os traumas viram como se fossem proteínas, fibroses no corpo. Vão se cristalizando, Exatamente. E aí não fica só na mente, então bate ao mesmo tempo. Então vem de relação a Dr. Hammer, que tratou das leis biológicas, que dão acesso ao bioalinhamento, que já é a terapia de tratamento, né? Então tudo depende de um estudo, né, que começou lá atrás, até vir a ser uma técnica que a gente coloca a mão na pessoa com toques sutis, mas também com toques manipulativos, né? E que trazem muita resposta rápida. Então, no todo, a gente percebe que a gente fica um só entre nós e o cliente, nós ficamos um. E o corpo dele, você entende, poxa, sei lá, como a angústia, o aperto, que é o que a gente vê mais em consultório, da própria ansiedade, como essa rigidez é trabalhada. Será que se a gente trabalhar só no peito, a gente vai conseguir uma resposta? Ele foi vendo que não. Será que se a gente correlacionar anatomicamente a coluna com tudo isso, a gente percebe que sim, existe um sistema nervoso chamado automático, autônomo, em que ele lidera esse sistema de alerta. Então, ele é dito assim, o sistema de luta ou fuga. Sim. O tão conhecido sistema de luta ou fuga. Então, ele é o alerta. Ele é o que partiu daquele trauma, daquele conflito impactante. E aí, isso já deixou o corpo mais rígido. Porém, se a pessoa tem uma percepção e que é ótima e que volta para a vida e tem amigos e socializa e ri, ela volta a se autorregular. Isso é uma das leis da osteopatia. Que barato, então, ativar que essa autocura, essa autorregulação que já é nossa, faz parte do nosso equilíbrio. Mas quando é que o ser humano está em equilíbrio? Senhores, praticamente nunca, né? Então, essa luta nossa da jornada da vida de deixar tudo em equilíbrio, equilibrar os pratinhos melhor. Sim. Principalmente as mulheres, né? As mulheres. As mulheres, puxar aqui um assunto sobre as mulheres. Desabafo. Não, porque a gente tem esses pratos todos, né, para equilibrar,
né? A maternidade, o matrimônio, Exato. o trabalho. E essas questões hoje, né? De pressão na mídia social e um monte de coisa, esses padrões pré-estabelecidos aí. Eu acho que isso também acaba agravando toda essa situação, né? Claro, imagina, um sistema de alerta, quando a gente fala desse sistema nervoso que já é ativo, está na coluna, Sim. está no crânio, é a base disso tudo, e porque tem que ser rápido, tem que ser automático. Sim. O sangue, né, começa a aumentar a frequência cardíaca. Existe uma respiração muito rápida, lembra? Ao pânico, que dá aquela sensação de falta de ar, a pessoa chega Sim. a achar que vai morrer. Então, tudo isso é anatômico. Mas também traz um aumento de sangue para que ela luta ou fuga, né? Para ela fugir daquele perigo iminente que ela cria por si só. O sangue precisa ir para as extremidades. Precisa ir para o coração, pulmão, porque ela só precisa correr para fugir do leão, né? Sim. Então, na hora, ela acabou a tomada de decisão racional. Acabou a comunicação. Não dá tempo de falar com ninguém, não dá tempo de sentir dor. Então, onde a gente trata em consultório a pessoa que já passou pelo problema, mas como todo bom ser humano, tem um livro de um neurologista que se chama Por que as zebras não têm úlceras? Porque elas... Anota aí, gente. É fantástico, Porque as vale a zebras pena. não têm Porque úlcera. as zebras não têm úlceras. Por quê? O perigo iminente da vida dela é entender que o leão pode acabar com a vida dela. Então, ela só se preocupa que precisa lutar. Precisa fugir, né? Porque lutar ela não vai conseguir. Ou ela vai ficar paralisada, achar que ele não vai ver, mas não vai ser possível. Então, a grande sacada dela é sobreviver. Sobreviver, eu volto a comer o capim. Porém, o ser humano não é a zebra. Ele vai ruminar, ele vai ficar pensando, ó vida, ó azar, né? Por que, sei lá, o carro ia atropelar, não atropelou, mas eu podia ser atropelado. Então, é toda uma confusão mental que acontece na vida da gente o tempo inteiro. E é louco, porque isso traz pra Vira um gente uma ciclo. sequência total. Eu tive uma mentorada que ela chegou pra mim assim, eu travo pra falar. E ela queria muito ter um canal no YouTube, muito. E uma pessoa que fala muito bem, uma voz gostosa. E, de repente, a gente começou a conversar. E ela soltou isso para mim. Ela falou, Cris, eu falei, vamos voltar um pouquinho atrás? Você reconhece algum momento que você sentiu que aquilo travou? Ela falou, eu falei, você teve dificuldade na escola? Ela disse assim, quando eu aprendi a ler, eu levantei para fazer, sabe esses ditadinhos assim que a criança levanta? Sim. E ela leu muito bem. E a professora acabou com Humilhou, ela, né? humilhou, Uma das grandes porque feridas, disse né, que ela do ser estava querendo humano. aparecer. E aquilo travou a menina de um jeito que ela, dali para frente ela gaguejava. Ela sempre ia para o final. Você vê, o que você falou me arrepia. E, assim. Cris, que sacada foi a sua de perguntar da história. Olha como você só precisa de uma empatia ativa, de uma escuta ativa e uma empatia. E a gente sentia dor, não era frescura. Porque, às vezes, tem a pessoa que fala assim, eu não gosto da minha voz. Sim. Ou, eu Julgamento. acho que... Total. Assim, eu não acho que eu fique bonita na câmera. Isso é uma situação. Sim. Ela trazia dor no olhar, ela queria e ela não conseguia. Travada, paralisada, assim como a zebra poderia estar. Então, é o tempo inteiro em alerta por conta de uma ferida que está lá na infância, que é eminente do ser humano. Um dos 6 medos fundamentais é a humilhação. Assim como o abandono, a rejeição, a traição, que é a deslealdade, a falta... Porque aí vai levar a falta de confiança, né? São aquelas feridas emocionais? Sim, exatamente. Elas são eminentes, né? Elas existem em todo ser humano. Claro que é o que eu te falei, tem percepções muito diferentes. Sim. Só que a maioria a gente não vê como. Assim como o medo que a gente estava falando, que é da ansiedade, o anseio, a preocupação, também tem o julgamento, porque veio dessa ferida. Então, ela vai estar sempre com uma baixa autoestima, o que é muito presente nas mulheres. A baixa autoconfiança, a baixa autoimagem. Então, não é à toa que a pessoa sente Você vê isso mais em mulher do que em homem? Ou... O homem, ele tem um processo biológico que é ir atrás de prover. Né, já é biológico, então não dá tempo dele ser tão racional. A mulher, como, né, a Nutre. gente floreia, Nutre, né, toda uma história diferente, né, de uma energia feminina. Então, a gente é um pouquinho diferente, sim. E aí, onde a gente trata com a osteopatia? Voltando um pouquinho, a outra pergunta é trazer esse corpo para a autorregulação. Então, do mesmo tempo que teve o sistema nervoso de alerta, agora vai vir o sistema de reparação, recuperação e cicatrização. E é onde a gente isso dorme. a gente consegue aprender.
a gente consegue no corpo ir desativando esses processos que estão na coluna, que estão no crânio. Por isso que a osteopatia craniana, a osteopatia digestiva, que trata a víscera mesmo, de fato. Porque, ao mesmo tempo, existe um nervo muito grande que sai do crânio por esses forames, passam pela parte da frente, lembra da rigidez do tórax, e vai para a parte digestiva. Então, 80% de tudo que acontece na nossa parte digestiva vai para o crânio. Eles têm comunicação direta. Então, muitas vezes eu falo, eu vou tratar a pessoa, coloco a mão no crânio, parece uma bola de basquete de tão rígida. Então, faltou ali vascularização para tomada de decisão, faltou para comunicação, faltou para socialização, né? Então, depois da pandemia, a gente viu muita fobia social. Então, tudo isso faz parte das necessidades básicas, o quanto o ser humano está na sobrevivência. Então, eu preciso, como osteopata e bioalinhadora, entender todo esse contexto desse ser humano, que geralmente ele nem precisa falar muito, é uma pergunta ou outra muito chave, para que a pessoa já traga. Eu falo que o osteopata é o detetive de um corpo que está fofocando ali o que está acontecendo. Vou terminar minha pergunta aqui. Sistema de alerta. Na verdade, a gente não deve exterminar, porque a gente precisa dele. Ele veio com a gente do primitivo, certo? É importante, porque também a pessoa fala, não queria ter sistema de alerta, eu queria... Não é para ser assim. Não quero ter ansiedade, não quero ter medo, eu brinco muito, eu falei, por isso a gente não é atropelado quando atravessa a rua, porque a gente tem um sistema de alerta. Mas a gente tem que entender como equilibrar, que você fala. Regular. O quanto de grau foi isso, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um assalto 1, 2, 3 vezes, é uma pessoa que está com sistema de alerta, e isso é anatômico, existe um núcleo para isso, em que ele aumenta de tamanho, que é o núcleo do vago, e que a pessoa, a ponto de qualquer sensação de perigo, ela já transpira, ela já, ouriça, que nem um gato assustado acuado num canto. É como se o trauma ficasse numa caixinha. Exato. E aí, quando você percebe que está diante de uma situação que pode colocar você no mesmo mal-estar ou perigo, né? Aí ele aciona, isso? A sirene aciona. Como ela fica bem ali ativada, gatilho, né? Gatilho. Sim. E aí a osteopatia entra para modular isso através das mãos mesmo. Nossa, ou até uma conversa, né, Veca? Uma conversa, como o bioalinhamento ele já sacou, ele já se sentiu ouvido, acolhido, ele está num ambiente seguro na escuta, né, e na fala, ele já... O corpo relaxa. A gente vê muita diferença a pessoa que se entrega a esse tratamento, porque afinal, né, gente, não vai ser todo mundo que vai querer entrar nessa estratégia. Como osteopata, eu tenho várias estratégias. Às vezes é só corporal e tá tudo bem, também vou acionar. Mas, às vezes, pode ser mental, emocional, né? E outras situações. Porque tem a sua especialização e tem a entrega do seu paciente também, Por isso né? que eu falo, é um jogo, é uma magia que acontece ali. Se você sente que você pode mais, aquela pessoa vai sair ganhando muito. Porém, tem pessoas que estão num grau de consciência muito abaixo, a gente respeita, integra, porque já tivemos ali naquele estado, e também tá tudo bem. Só que aí a osteopatia vira mágica, né? Ela aciona a pessoa de uma forma mais corporal, e ali a gente está acionando até a alma, né? Então, são vários corpos. E o resultado vem, né? Vem em pouquíssimas sessões. Às vezes, assim, é 1, 2, né, sessões, e a pessoa já... Eu falo que o bioalinhamento é aquele chute no bumbum. A pessoa entra no eixo de novo, daqui a pouco ela desanda, porque a vida é isso, é uma montanha-russa de sentimentos, emoções, pensamentos. E aí a gente coloca ela no eixo de novo. Eu falo, daqui a pouco, quando você sentir que saiu um pouquinho, você já volta. Fantástico. Que legal. E aí seria muito interessante a pessoa, que, né, a gente sabe que o nosso país, estamos aqui para desenvolvimento, né? Um país que não demanda tanto a prevenção, mas a gente, como osteopata, adoraria que as pessoas prevenissem, sentissem mais esse despertar do corpo, sentisse, né? Não tivesse medo de sentir. E também não esperar chegar num nível, assim, de uma ansiedade super... né, forte, fala pra não, agora eu vou me tratar, né? E elas anestesiam com a medicação, né? É uma forma de eu falar, não quero sentir, eu tenho medo de sentir. Dependendo do que ela viveu na infância em relação à doença, à morte, né? Crianças, sei lá, de 10, 12 anos que foram num enterro, que não tem cabimento nenhum, não foram acolhidas para aquilo, são pessoas que vão ter um medo iminente da morte, da doença. Então, a gente vai vendo isso no dia a dia. São diversos aspectos, né? Cada ser humano é uma caixinha
caixinha de surpresa. Sim. E eu, na minha curiosidade, né, vou despertando esse corpo de uma forma física, primeiramente, mas numa avaliação ali minuciosa, ativa, a gente também percebe se a pessoa vai entrar nesse caminho e que vai ser surpreendente. Porque eu vejo, assim, o que torna, talvez, as coisas um pouco mais complexas para a gente como paciente. Quando o trauma acontece, nem sempre a gente tem a idade de discernir que aquilo é um trauma. Isso. E aí você cresce com aquilo na sua vida e é o famoso, no gente, corpo, eu achei né? que fosse no normal. Corpo. Eu achei que fosse normal, porque eu vocês tô não desde os sentem 3 assim? anos. Você não, né? Tipo, ser filho de famoso. Né? Ah, mas o seu pai também não é famoso? Uma coisa assim, né? Músico, né? Tão criativo. Tá acostumado. Só que a gente vai percebendo isso quando vai para o profissional. Exato. Ou chega As num travas, curso técnico, né, numa faculdade. Ou num relacionamento. Ou no relacionamento. Por que eu não casei? Por que eu não ativei uma família, né? Então, quais os medos, quais os anseios que eu já antecipei que me barraram, né? De seguir nesse caminho. E acho que piora porque a gente tenta resolver sozinho. Ou vai conversar com um amigo. Aí, o que você tá tomando? Aí, tô tomando tal coisa. Aí, vou tomar também. Como é incrível isso. Qual médico que você vai? Que receitou? Google. E aí, para acionar esse sistema de equilíbrio, né? Que a gente faz fisicamente e presencialmente na clínica... a pessoa entra, né, já começa a entrar nesse equilíbrio novamente, nos eixos que a gente brincou. E eu prescrevo também o canabidiol, que também é outra polêmica, né? O CBD, né? O CBD, que é sem THC, então não tem efeito psicotrópico, mas tem um efeito de tratar esse estresse, que também é oxidativo. O que é isso, né? Que também falta oxigênio naquele corpo. Assim como faltou, né, por uma barreira física de muito aperto no peito, muita contração dessa musculatura, né, do pescoço, dor de cabeça. Então, tudo isso são barreiras para o fluxo de sangue e de líquor, né, que é aquele líquido que tem na medula e no crânio que faz a gente, eu digo, a pessoa sai da osteopatia até mais clara, né, porque aumentou o fluxo de sangue para uma região que é de tomada de decisão, que é o córtex pré-frontal. Então, aquilo com o CBD também pode continuar fazendo esse ciclo da homeostase, que é essa autocura, essa autorregulação, e que é tão importante para trazer uma paz interna. Eu falo que se a pessoa vem sem uma dor aguda, ela sai da clínica pisando em nuvens, né? Como uma paz interna. E o CBD também traz isso numa forma mais orgânica. Minha gente, vai valer vários episódios com a Doc aqui, viu? Vai valer vários. Né? Não, eu adorei essa última parte, achei super importante. Para a gente fechar o episódio de hoje, a gente tem um quadro, desde o episódio 1 a gente está trabalhando com ele, que chama o Shot do Doc. São 3 perguntas rapidinhas, meio bate-bola. Você topa? Tá bom, ótimo. Então, ser fisioterapeuta é? Mergulhar no ser humano de uma maneira sincera. Legal. E uma frase que você gosta? Que as pessoas consigam se descobrir, se sentir, né, ter essa consciência do corpo de uma maneira muito sutil, é o meu sonho. E uma dica? Dica do Doc. A dica do Doc. A dica do Doc é: movimento também traz a cura. Então, tanto na parte de você procurar uma terapia como essas, que a gente tem muito recurso hoje em dia, não dá para sofrer sozinho em casa, é que você também se movimente no dia a dia, faça as respirações, né? Tem bastante dica pra gente dar sobre a ansiedade. Doc, que prática simples você pode sugerir para a turma que está em casa? Então, no dia a dia, se inspirar é também ativar esse sistema que a gente falou de relaxamento. Então, você pode apertar os olhos suavemente 3 vezes, salivar, então aumentar a saliva dentro da boca e apertar essa região da base do crânio bem suavemente também por 1 minutinho. Tá. E temos bolsas aromáticas lá na clínica, nessa região. Se você tiver uma bolsinha de água quente, também fazer a respiração que vem dessa parte do tórax, que lembra, era bem rígido. Mas essa dica dos olhos é quando a pessoa sentir que a ansiedade cresceu, aí assim, você para um pouquinho. Faz um relaxamento na hora, instantâneo.
Joia? Muito legal. Obrigada. Maravilhoso, Doc. Obrigada pela Muito presença. obrigada, Doc. Eu que Obrigada agradeço, de mesmo. coração. Minha gente, recados finais, viu? Quem deixou para dar o like, se inscrever, vocês viram que a gente não fez essas chamadinhas lá no começo para vocês aproveitarem o episódio. Então, o momento é agora. Se inscreve no canal para dar uma força para a gente, deixa o seu like, que muito nos ajuda. E se você lembrou de alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, que foi riquíssimo, começamos com o pé direito, amuleto literal aqui. Encaminha o vídeo, tá? Vai ajudar demais pra gente. E a nossa conversa não acaba por aqui. Nosso Insta já está a todo vapor, certo? Sim, bebezinho ainda. Mas tá que tá, né? Tá que tá. E você já encontra conteúdo diário por lá também a partir de hoje. Já tá tudo funcionando. E se você quiser deixar perguntas nas nossas caixinhas, também pode, porque a gente vai fazer um esquema aqui para os próximos episódios, claro. As perguntas que vocês trouxerem, a gente vai juntar, o especialista avalia e ele escolhe de 2 a 3 para responder ao longo do episódio. Então, esse é o seu momento. Exatamente. Inclusive, se você tiver um especialista, né, que você queira que a gente traga aqui para a nossa bancada, por favor, mande pelo Insta, né? Pode ser pelo Insta, deixa aqui no comentário. Isso. Onde vocês quiserem falar com a gente, vocês acham a gente, entendeu? Isso. E a gente se vê semana que vem. Ô, Doc, o teu Insta tá aqui no nosso card. Claro. Você atende online também? Não, só presencial. Então, online, na parte de bioalinhamento, a pessoa estando com headphone e a prescrição de canabidiol, que às vezes já é um bom começo para... Porque, assim, o osteopata tem muita orientação para dar na parte de alimentação, na parte de atividade física, então tem bastante coisa para fazer online para quem tá longe. Tá bom. Muito obrigada pela presença aqui, a nossa. Adorei. Obrigada mesmo, Obrigada gente. pelo convite. Até a próxima, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.